E aí galera, hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre reprodução humana. O tema hoje é fecundação, desenvolvimento embrionário, gestação e nascimento. Vamos falar do processo em que, da hora em que a cópula, vamos chamar assim, tá? Cópula, o que é cópula? Acho que vocês já sabem. A introdução do espermatozoide no corpo da mulher. Do momento da cópula até o momento em que nasce o bebê. Para isso, preciso que vocês entendam um pouco antes do que a gente falou, que foi ciclo menstrual. O ciclo menstrual está aqui representado e trata-se da seguinte forma. Vamos imaginar uma mulher que tem um ciclo de 28 dias. Vamos lá. Observa aqui que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Isso passa ou dura 4 dias, 5 dias, sangrando, tá? Havendo a descamação do endométrio. Essa parte aqui é o endométrio. Observe que à medida que os dias vão passando, o endométrio vai diminuindo de tamanho e vai havendo sangramento, até o momento em que o endométrio diminui de tamanho total e para de sangrar. Do quarto dia em diante, o endométrio está pequeno, está fino e pouco vascularizado. Observa aqui, ó, os vasos estão ficando cada vez mais complexos, maiores, mais desenvolvidos. Então aqui no início digamos assim, do desenvolvimento do endométrio, está bem pequeno e crescendo. Quando chega por volta do 14º dia, a gente tem a ovulação. O que é isso? Significa que a mulher está produzindo o seu gameta feminino e colocando ele à disposição. Ou seja, está saindo do ovário e indo para a trompa. Lá na trompa, pode ser que se encontre com o gameta masculino, inserido por ele. E, à medida que o tempo vai passando, o endométrio se desenvolve de acordo com a quantidade de hormônios que está disponível no sangue. O hormônio que faz com que se desenvolva o endométrio é a progesterona. Se o pico de progesterona, se o nível de progesterona está alto, o endométrio se desenvolve. Se chegar num determinado momento e o nível de progesterona não se mantém alto, cai, então é o sinal para que o ciclo comece tudo de novo. Lembram disso? Pronto. Mas vamos pensar num outro caso. Imagine que por volta do 11º dia ou até o 17º dia, mais ou menos, essa mulher teve uma relação sexual e não utilizou método contraceptivo nenhum, tá? E o espermatozoide que entrou em contato com o óvulo se encontrou com ele. O que é que acontece? Bom, o termo disso é fecundação. Quando há fecundação, esse óvulo fecundado vai sair da tuba uterina até chegar no útero. Quando chega no útero, ele se implanta e vai se desenvolver. Para ele se implantar, leva um prazo de 14 até 28 dias do ciclo, né? Aproximadamente aí 14 dias. Pode levar um pouco menos, pode levar um pouco mais. Varia muito de corpo para corpo, depende muito também do embrião. Mas ele vai se fixar nessa camada de endométrio e dali ele vai começar a se desenvolver. Vai estimular o útero a se desenvolver e vai formar anexos embrionários e vai também manter o nível de progesterona alto. Para quê? Para que ele possa manter-se com o endométrio firme. Então, vamos lá para os termos.
Quando o espermatozoide encontra o óvulo dentro desse período, do 11º ao 17º. Professor, por que do 11º ao 17º? Porque é o seguinte, imaginando que a mulher produziu o óvulo nesse dia, se ela teve uma relação no 11º, 12º, 13º dia, o espermatozoide que foi colocado dentro dessa mulher, ele se mantém vivo por esse tempo, de 2 a 3 dias ele consegue ficar vivo no organismo feminino. Então, se ele estiver vivo na hora que ela ovular, há um risco desse espermatozoide encontrar o óvulo e fecundar. Do mesmo jeito que, daqui para os próximos 3 dias, o óvulo que foi liberado consegue sobreviver esse tempo e pode encontrar um espermatozoide que foi liberado dentro desses 3 próximos dias, se eles tiveram uma relação no dia 14 ou no 14º dia, tá? Então, é possível haver uma fecundação. Ah, professor, então quer dizer que se ele fizer no dia 16 ou dia 17, não vai encontrar mais o óvulo? Há possibilidade. Há possibilidade. É remota, mas existe. Risco existe, tá? Mas não é tão alto quanto se fosse antes do dia 17. Tá? Depois do dia 17 até o 28º dia é mais difícil tanto o espermatozoide encontrar o óvulo, quanto encontrar o óvulo vivo, funcional, maduro o suficiente para que haja a fecundação, tá? Que é exatamente isso, o momento em que o espermatozoide e o óvulo se fundem e ocorre a união genética desses gametas. Isso é fecundação. E o que é o embrião? Antes é chamado de zigoto. Ele só passa a ser embrião de fato depois de alguns dias, quando ele sofre diversas divisões. Ele vai sofrendo divisões. Uma célula forma 2, 2 forma 4, 4 forma 8, 8 forma 16. Quando está aí com aproximadamente 128 células, mais ou menos, aí sim a gente começa a chamar de embrião. Tá? Esse embrião, ele vai sair, vai se desenvolvendo, vai sofrendo essas divisões na trompa uterina, na tuba uterina. Quando ele chega no útero, já mais ou menos com as 128 células que eu falei, ele vai se instalar no endométrio. Qual é o termo utilizado para isso? Então, como eu falei, qual é o nome que se dá à migração e à instalação do embrião no endométrio? Bom, o termo é nidação. Nidação nada mais é do que a instalação desse embrião no endométrio. Após a nidação, o útero e o embrião iniciam a formação dos anexos embrionários. Um dos principais é a placenta. Essa estrutura produz mais hormônios do tipo progesterona para poder manter essa gravidez. E qual é a importância, além disso, da placenta? Bom, a placenta é basicamente o anexo embrionário que permite com que o feto que vai se desenvolver, né, o bebê que vai se desenvolver, possa receber nutrientes da mãe, possa enviar excretas dele para a mãe, do bebê para a mãe, e consiga fazer a respiração, as trocas gasosas também. Tudo isso ocorre pelo cordão umbilical. O cordão umbilical está ligado à placenta e a placenta está ligada à mãe. Então, essa conexão é fundamental para que o bebê possa se desenvolver bem e com saúde. Gestação. Ela dura, em média, 40 semanas em humanos. E, durante esse período, o embrião se transforma em feto. Até a hora do parto, o embrião deixou de ser embrião e passou a ser feto. Tá? Isso em aproximadamente alguns dias. Tá? O primeiro mês
é o período em que ocorre a formação dos anexos embrionários, cordão umbilical, bolsa amniótica e os demais, placenta, tá? E outros que vocês vão ver com mais detalhes no ensino médio. Então, pessoal, no segundo mês, a gente tem o feto se desenvolvendo, se estabelecendo, né? E amadurecendo até o dia do parto. Nesse período, ele mede em torno de 2,5 cm. Tá? Observa, no segundo mês é o período em que o embrião passa a ser feto. Ou seja, durou aí em torno de umas 4 semanas para que ele saísse de zigoto para feto. Daqui para frente ele vai ser chamado de feto até o parto. No terceiro mês, né, depois de 3 meses, os 3 primeiros meses são os mais importantes, porque quando ele está, o bebê, né, o feto, está estabelecendo os seus sistemas. Com 3 meses, o bebê já tem todas as estruturas pré-formadas, não estão prontas, mas estão pré-formadas. Então, do terceiro mês em diante, ele vai só amadurecer cada um dos seus sistemas. Sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, todos os sistemas que um organismo humano tem, mais ou menos 6 meses, vai ter aí esse desenvolvimento e o bebê com todos os seus sistemas completos. Quando chegar lá no 9º mês, na 40ª semana aproximadamente, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. A partir das 36 já pode nascer, normalmente entre 38 e 42, mas até 44 também. Então, o intervalo é de 36 a 44, com uma média de 40, tá? E sendo bem comum de 38 a 42. Como é que pode ser o parto, né? Quais são os tipos de parto que a gente tem? Tem o parto normal e o parto cesáreo, ou parto cesárea, cesariana. Tá? O parto normal, o bebê sai pelo canal vaginal a partir das contrações uterinas que a mãe começa a desenvolver. Quando chega o período correto, do bebê já está totalmente formado e maduro, o próprio organismo da mãe começa a contrair o útero para a expulsão desse bebê. No caso das cesáreas, isso não necessariamente acontece. Pode até acontecer, as contrações, a mãe sente as contrações, mas quando chega nesse período e que ou a mãe programou, o que é algo totalmente artificial, não é normal, tá? Foi programado, ou se deu o tempo e o bebê não manifestou movimentações, nem a mãe manifestou as reações de contração, aí vão ser examinados, vão ser feitos exames de ultrassom e outros mais, para ver o que é que está havendo, que essa mãe não está desenvolvendo as contrações para um parto normal. Se for detectado algum problema, parto cesáreo. Hoje a gente tem problemas sérios com a questão do parto cesáreo, porque virou uma indústria de produção de bebês, de parto, né? O médico, principalmente do particular, ele faz com que a mãe se sinta mais confortável em ter um bebê do tipo cesárea, com uma cirurgia. Um procedimento que é muito mais invasivo, muito mais arriscado, muito mais doloroso para a mãe, mais traumático para a criança também. Tá? Hoje os médicos, aqui no Brasil, de hospitais particulares, fazem esse tipo de procedimento. Eles defendem esse tipo de procedimento por um único e exclusivo motivo: dinheiro. Quanto mais cirurgias ele faz, mais dinheiro ele ganha. Então, a indústria do parto cesáreo no Brasil é muito forte. No setor público já não é tanto, porque se sabe que um parto cesáreo ele é mais caro, ele é mais arriscado e ele exige muito mais do sistema de saúde do que o parto normal.
Observa só. Um parto normal, ele pode iniciar com 48 horas antes da mãe dar à luz. Pode. Normalmente é em torno de 24 a 12 horas de trabalho de parto. 6 horas é um tempo bem comum. Depois disso, a mãe dá à luz ao bebê, no dia seguinte ela já pode ir embora. No parto cesáreo, a mãe chega com algumas horas antes da cirurgia, faz a cirurgia, retira o bebê, fica com o bebê na maternidade por pelo menos 2 ou 3 dias, tomando antibiótico, fazendo exames, sentindo desconforto, dores e tendo problemas de não poder se mexer, tendo movimentação, mobilidade reduzida. Tá? Uma mãe que teve um bebê de parto normal não tem mobilidade reduzida. Ela pode passar sim um dia relaxando em casa, porque é um trabalho, quer queira, quer não, muito dispendioso, muito cansativo e dolorido, mas depois que o bebê sai, passa. No caso do cesáreo, não. O cesáreo é muito mais trabalhoso, muito mais lento a recuperação. Para se ter ideia, uma mãe de quarentena, uma mãe de cesárea precisa de passar uma quarentena. O que é a quarentena? São 40 dias que ela precisa passar se regenerando, se recuperando do corte que foi feito no abdômen, para poder restabelecer as camadas que foram cortadas de pele, de gordura, de músculo e de útero, e tudo isso leva bastante tempo, 40 dias aproximado. Uma mãe de parto normal, depois de 3 dias, relaxando, fazendo poucos trabalhos, poucas atividades, já está normal, já pode voltar às suas atividades tranquilas. Lógico, tomando certos cuidados, mas nem se compara a uma mãe que passou por uma cirurgia cesárea. Tá? Como é que nascem os gêmeos? Uma pergunta bem interessante. Muita gente faz, vocês podem estar fazendo agora ou gostariam de fazer durante a aula, e eu vou trazer essa informação porque ela é fantástica, muito legal, e vocês vão ver como é interessante. E aí galera, olha só, voltando aqui para falar sobre como nascem os gêmeos. Na verdade, como eles se formam, existem duas possibilidades, tá? Vamos primeiro para essa, depois a gente fala sobre essa daqui. Essa possibilidade aqui, ela ocorre da seguinte forma. Uma mãe produziu 2 óvulos diferentes, pode ser 3 também, às vezes 4 ou 5. Mas vamos estar trazendo aqui o caso de gêmeos de 2, tá? Não trigêmeos, quadrigêmeos, não, só 2. Mas o raciocínio funciona para 3, para 4, para 5, para 6, 10, tá? Não tem caso de 10 não, mas funciona também, na teoria funciona. Então a mãe produziu 2 óvulos, como é o nome disso? Poliovulação. Quando acontece é que, para cada óvulo, um espermatozoide diferente vai fecundar cada um dos óvulos. E aí, ele vai se desenvolver e formar o zigoto. Tá? Isso aqui é zigoto. Isso aqui e esse aqui são zigotos. Esse zigoto vai se desenvolver, vai sofrer as divisões celulares, formando um maciço de células, que é aquilo que a gente chama de embrião. Tá? Esse embrião vai se desenvolver em 2 fetos diferentes. Professor, é possível que nesse caso nasça um menino e uma menina? Sim. Pode nascer uma menina e um menino. Tá? Só botei em cores diferentes para poder ficar mais fácil de enxergar. Tá? Fica melhor para ver isso aí. Então, nesse tipo de gravidez é possível sim ter irmãos de sexos diferentes. Tá? Um menino, uma menina, tranquilo. Como é o nome, professor, dessa gestação? Essa aqui, como é o nome desse tipo de gêmeos? São gêmeos fraternos. Ou
Gêmeos fraternos ou bivitelinos. Nesse caso aqui, a mãe só produz um óvulo que vai ser fecundado por um único espermatozoide. Quando isso aqui acontece, o que a gente vai ter é um zigoto. O zigoto, antes de sofrer as divisões celulares, as diversas divisões celulares, as sequenciadas divisões, ele vai passar por uma outra divisão anterior, certo? Ele vai sofrer o que aqui a gente chama de mitose. Essa mitose vai fazer com que o zigoto vire dois zigotos. Então, cada um desses zigotos vai passar a se desenvolver e formar o embrião. Esse embrião vai se desenvolver cada um por si e forma um feto. Tem mais um detalhezinho que eu não coloquei antes, mas vou colocar agora, que é o seguinte. Esse cordão umbilical é junto com esse aqui. Eles dividem uma placenta. Então, vamos colocar aqui de vermelhinho. A placenta da mãe aqui é uma só. E nesse aqui, professor? Nesse aqui não. Nesse aqui, a placenta vai de acordo com a quantidade de fetos que se desenvolvem. Por que, professor? Pelo fato de que, por ter dois óvulos, a gente vai ter duas placentas. Por ter um único óvulo, a gente vai ter só uma placenta. Como é o nome desse tipo aqui? Bom, esse aqui são os gêmeos idênticos. Ou univitelinos. Esse nome acidental, professor, bivitelino e univitelino, foi assim? Não. Esse termo univitelino é porque só possui uma placenta. Dividem o mesmo espaço. Dividem o mesmo vitelo que tem aqui, tá? A substância nutritiva para que isso aqui se transforme nisso. Eles dividem, é uma só. No bivitelino, eles desenvolvem placentas diferentes. Cada um consome o seu próprio vitelo para poder produzir isso aqui. Tá? Nesse caso aqui, os gêmeos são geneticamente idênticos. Por quê? O gene do pai com o gene da mãe, dado no zigoto, simplesmente sofreu uma mitose. O que é uma mitose? É um clone. Lembra que a gente já falou sobre isso? E aí, esse daqui é geneticamente igual a esse. Quando eles nascem, são praticamente idênticos. O que vai fazer a diferença de um gêmeo para outro são as pressões ambientais externas. A alimentação, o clima onde vivem, se houve alguma influência diferente de um para o outro. A influência que eu digo é comportamental, tá? Social e várias outras coisas. Tá? Um foi exposto a determinadas situações e outro não. Isso é o que vai fazer com que um fique com características um pouco diferentes do outro. Mas, quando vai se verificar o sangue, por exemplo, é idêntico. Toda a estrutura genética é igual. Tá? Nesse aqui. Nesse aqui, não. Eles podem, às vezes, até parecer um pouco, mas é mais difícil. Aqui, geralmente, você consegue distinguir quando é, por exemplo, dois meninos ou duas meninas,
você consegue distinguir que são gêmeos. Na verdade, você nem percebe que são gêmeas ou gêmeos, né? Só vai perceber porque vão dizer: ah, não, eu sou gêmeo, minha irmã é gêmea de mim, tá? Já nesse aqui não, esse aqui a gente percebe de cara que são gêmeos, porque são idênticos, tá? Olha aí, esse aqui é o nosso exercício, tá? 3 perguntas bem simples, nada de mistério, tudo a gente falou aqui na aula, então eu peço para que vocês respondam e me mandem essas respostas via WhatsApp, pela plataforma, entrem em contato perguntando as coisas, por favor. Bom, rapidinho, lendo aqui, ó. Por que uma mulher não menstrua quando está grávida? Primeira pergunta. Segunda, qual a diferença entre gêmeos, uni e bivitelinos? Terceiro, se uma mulher teve seu ciclo menstrual atrasado por vários dias, ela deve procurar um médico? Se sim, por que ela deve agir dessa forma? Me tragam essa resposta, eu fico aguardando vocês. Mantenham-se estudando.